O Enigma de Leviatã. Uma jornada pelas Escrituras. Bem-vindos, exploradores da fé e aficionados pela riqueza das narrativas bíblicas. Hoje embarcamos em uma viagem extraordinária ao coração das Escrituras Sagradas, onde mitos e realidades se entrelaçam para revelar um dos seres mais enigmáticos e poderosos mencionados na Bíblia: o Leviatã. Este gigantesco monstro marinho, mais do que uma simples criatura, é um símbolo carregado de profundos significados religiosos e culturais. Um verdadeiro enigma que atravessa séculos de interpretações e controvérsias. Ao longo desta jornada, iremos desvendar as camadas de mistério que envolvem Leviatã, mergulhando nas águas turbulentas de sua história bíblica e além. Desde as antigas descrições no livro de Jó, até as alusões em Salmos e Isaías, Leviatã se apresenta não apenas como uma força da natureza, mas como um protagonista em uma narrativa divina, simbolizando o caos, o mal e, finalmente, a soberania incontestável de Deus sobre todas as coisas. Prepare-se para uma exploração sem precedentes. Enquanto buscamos entender quem ou o que é Leviatã, seu papel no drama cósmico delineado pelas Escrituras e sua influência na arte, literatura e cultura ao longo dos séculos. Junte-se a nós nesta jornada épica através dos tempos, enquanto exploramos as origens, significados e representações de Leviatã, o monstro marinho das profundezas bíblicas. Origem e significado de Leviatã. No vasto oceano das narrativas bíblicas, poucas criaturas capturam a imaginação tão completamente quanto o Leviatã. Este ser colossal, mais do que uma mera fera marinha, emerge das Escrituras como um símbolo potente de caos, poder e desafio divino. Para entender plenamente a complexidade de Leviatã, devemos mergulhar nas suas origens ancestrais, explorar seu papel nas tradições religiosas e desvendar o tapeçaria de significados tecida ao seu redor ao longo dos milênios. As referências a Leviatã encontram-se incrustadas nas antigas tradições do Oriente Médio, onde monstros marinhos simbolizavam forças primordiais e caóticas, muitas vezes em oposição direta aos deuses criadores. Dentro do contexto judaico-cristão, Leviatã é mencionado em textos-chave como o livro de Jó, Salmos e Isaías, cada um oferecendo uma faceta diferente desta criatura enigmática. No livro de Jó, Leviatã é descrito com detalhes que ressaltam sua imponência e invulnerabilidade, sugerindo uma metáfora para os desafios intransponíveis e a soberania absoluta de Deus sobre a criação. Na tradição judaica, Leviatã muitas vezes simboliza o mal a ser superado no fim dos tempos, uma representação das forças de desordem que serão definitivamente subjugadas pela ordem divina. Essa visão escatológica ressoa com a ideia de um confronto final entre o bem e o mal, onde Leviatã não é apenas uma criatura, mas um princípio antagônico dentro da cosmologia bíblica. Além disso, a figura de Leviatã transcende a esfera religiosa, infiltrando-se na cultura, arte e literatura, onde sua imagem é frequentemente empregada para evocar o sublime, o terror e a majestade indomável da natureza. De gravuras medievais a obras literárias modernas, Leviatã simboliza o desconhecido, o incontrolável e o infinitamente poderoso, refletindo as profundas ansiedades e aspirações humanas. Neste contexto, Leviatã não é apenas uma criatura das profundezas oceânicas. É um ícone carregado de significado, desafiando-nos a confrontar nossos medos mais profundos e a reconhecer a onipotência e o mistério do divino. Ao explorar as origens e o significado de Leviatã, somos convidados a uma reflexão mais ampla sobre o papel do mito, do simbolismo e da fé na compreensão humana do universo e de nossa própria existência. Leviatã nas Escrituras. A figura de Leviatã, mergulhada em mistério e majestade, permeia as Escrituras sagradas, emergindo como uma presença tanto aterrorizante quanto simbólica. Para desvendar o enigma de Leviatã, é crucial examinar as passagens bíblicas que o mencionam, revelando as camadas de significado e simbolismo tecidas em torno desta criatura fascinante. No livro de Jó, a descrição mais extensa e detalhada de Leviatã encontra-se no livro de Jó, particularmente no capítulo 41. Aqui, Deus desafia Jó, apresentando Leviatã como um exemplo supremo de seu poder de criação inigualável. Leviatã é descrito com características assombrosas, uma pele impenetrável, dentes terríveis
e a capacidade de ferver o mar com sua respiração. Esta descrição não apenas ressalta a invulnerabilidade de Leviatã, mas também serve como uma metáfora poderosa para a soberania divina, destacando a futilidade da tentativa humana de dominar tais forças primordiais. Nos Salmos, especificamente no Salmo 74:14, Leviatã é mencionado em um contexto de louvor e vitória. O versículo celebra a derrota de Leviatã por Deus, simbolizando a superação do caos e da adversidade pelo poder divino. Esta imagem reflete a crença na capacidade de Deus de controlar as forças da natureza e da história, oferecendo esperança e segurança aos fiéis. Em Isaías 27:1, profetiza o destino final de Leviatã, antecipando um tempo em que Deus o matará no mar. Esta passagem é frequentemente interpretada como uma alusão ao triunfo final de Deus sobre o mal no juízo final. Leviatã, nesse contexto, representa não apenas um inimigo físico, mas as forças espirituais do mal que serão definitivamente vencidas. Interpretações teológicas e simbólicas. Através dessas passagens, Leviatã transcende sua existência como uma mera criatura marinha, adquirindo um papel multifacetado dentro da narrativa bíblica. Teologicamente, Leviatã pode ser visto como a personificação do mal, do caos e da rebelião contra a ordem estabelecida por Deus. Cada menção a Leviatã nas Escrituras é carregada de simbolismo, convidando os fiéis a refletir sobre a natureza do mal, o poder da fé e a soberania incontestável de Deus. Leviatã e a cosmologia bíblica. A recorrência de Leviatã nas Escrituras também reflete as influências das cosmologias antigas sobre a tradição bíblica. Essas narrativas ressoam com histórias de monstros marinhos encontrados em outras culturas do Antigo Oriente Próximo, onde grandes serpentes ou dragões frequentemente simbolizam as forças do caos que precedem a ordem criada pelos deuses. No entanto, ao contrário de muitas dessas tradições, nas quais a criação é o resultado de um conflito entre divindades, a Bíblia apresenta Leviatã não como um rival divino, mas como uma criatura subjugada pela vontade de Deus, reforçando a mensagem de sua onipotência e benevolência. A presença de Leviatã nas Escrituras bíblicas é um testemunho da riqueza e profundidade da tradição judaico-cristã. Mais do que uma figura mítica, Leviatã serve como um símbolo poderoso das lutas espirituais e morais enfrentadas pela humanidade, bem como da promessa divina de proteção, ordem e justiça. Ao explorar as histórias de Leviatã, somos convidados a contemplar a magnitude do poder divino, a complexidade da criação e o eterno conflito entre o bem e o mal, que define a experiência humana. A representação de Leviatã na arte e cultura. Leviatã, a colossal criatura bíblica, transcende as páginas sagradas para se enraizar profundamente no imaginário coletivo, moldando a arte, literatura e cultura através dos séculos. Esta entidade mítica, símbolo do caos primordial e do poder incontrolável, tem sido uma fonte inesgotável de inspiração e fascínio, refletida em inúmeras obras que atravessam a barreira do tempo. Na arte visual. Nas artes visuais, Leviatã é frequentemente retratado como um imenso monstro marinho, cuja presença evoca o terror sublime da natureza indomável. Desde as gravuras medievais até a arte renascentista, passando pela modernidade e chegando às expressões contemporâneas, a figura de Leviatã tem sido utilizada para representar tanto o medo quanto a maravilha diante do desconhecido. Artistas como Gustave Doré, em suas ilustrações para a Divina Comédia de Dante, capturaram a essência aterrorizante de Leviatã, retratando-o como uma força da natureza que desafia a humanidade e o divino. Na literatura, Leviatã assume diversas formas e significados, transcendendo sua origem bíblica para explorar temas de autoridade, sociedade e o humano confronto com o desconhecido. A obra seminal de Thomas Hobbes, Leviatã, utiliza o monstro como metáfora para o estado absoluto, necessário para manter a ordem em meio à natureza caótica dos homens. Em romances e poesia, de Herman Melville, em Moby Dick, a T.S. Eliot, em The Waste Land, Leviatã simboliza a luta eterna contra forças que estão além do controle humano, refletindo as profundezas psicológicas e espirituais da existência. Na cultura popular. No reino da cultura popular, Leviatã permeia histórias de fantasia, jogos e filmes,
assumindo o papel de antagonista formidável ou de elemento narrativo que desafia os protagonistas a superarem seus limites. Em videogames como Final Fantasy e filmes de fantasia, a imagem de Leviatã evoca a grandiosidade e o mistério do oceano, servindo como um lembrete das antigas mitologias e da contínua relevância dessas histórias na imaginação moderna. A representação de Leviatã na arte e cultura ilustra a capacidade humana de imaginar e reimaginar o desconhecido, transformando o medo do caos em expressões de beleza, terror e reflexão. Ao longo dos séculos, Leviatã continua a navegar nas águas da criatividade humana, um testemunho da nossa fascinação com o mundo, além da nossa compreensão e da eterna luta entre ordem e caos, conhecimento e mistério. A jornada através das águas turbulentas que cercam a figura de Leviatã nos leva a uma compreensão mais profunda não apenas deste ser mítico, mas também do próprio tecido da narrativa bíblica e da psique humana. Leviatã, mais do que uma criatura das profundezas, emerge como um símbolo potente das forças caóticas que habitam o mundo e a mente humana. Sua presença nas escrituras, arte e cultura atesta a luta eterna contra o desconhecido, o incontrolável e, em última análise, o divino. Este monstro marinho, representante do caos primordial, desafia-nos a confrontar nossos medos mais profundos e a buscar compreensão e significado em meio à imensidão desconhecida. A história de Leviatã ressoa com a contínua busca da humanidade por ordem no caos, por luz na escuridão e pelo divino no terreno. Ele nos lembra que, mesmo nas mais tempestuosas águas da vida, a esperança e a fé têm o poder de nos guiar através das tempestades. Agora que navegamos juntos pelas histórias e simbolismos de Leviatã, convido você a continuar essa jornada de descoberta e reflexão. Compartilhe suas impressões e insights nos comentários abaixo. Como a figura de Leviatã ressoa com você? Há outras histórias bíblicas ou mitológicas que despertam sua curiosidade? Não se esqueça de curtir este vídeo se você encontrou valor em nossa exploração. Inscreva-se no canal para mais mergulhos profundos em temas tão fascinantes quanto este. E compartilhe este vídeo com amigos que também apreciam a riqueza das narrativas bíblicas e mitológicas. Sua participação ativa nos inspira a trazer cada vez mais conteúdos ricos e significativos. Juntos, vamos desvendar os mistérios das Escrituras e além.